Bailarina com Ana de Armas acabou por ser um sucesso inesperado, que agradou não apenas ao público, mas também aos críticos. Por isso, não poderíamos ignorar tal evento, especialmente porque o filme é um spin-off do já lendário John Wick, onde, a propósito, o próprio Keanu Reeves fez uma aparição. Não vamos nos prolongar e passaremos diretamente para a análise sem spoilers, porque temos muito sobre o que falar. De modo geral, após o anúncio de um spin-off com uma heroína feminina como personagem central, começaram as discussões entre os fãs sobre o quão justificado isso era. Todos nós sabemos como muitos estúdios, na ânsia de agradar a todos, seguem as tendências. Branca de Neve, um Severus Snape negro, Capitã Marvel e uma série de outros projetos em que correntes impopulares prevaleceram. No entanto, no que diz respeito à Bailarina, aqui podemos respirar aliviados. Os criadores conseguiram explorar com maestria esse ponto controverso, brincando com ironia e ainda explicando o estilo de luta da heroína e algumas técnicas contra inimigos que são claramente mais fortes que ela. Claro, já pelos trailers era visível que tínhamos diante de nós uma versão feminina de John Wick, que aniquila inimigos em massa. Mas ao mesmo tempo, Eva não parece uma super-heroína. Ela se cansa, se fere e por vezes se perde, sem saber o que fazer em determinada situação. Isso faz com que cada confronto pareça plausível em termos das sensações da personagem. Talvez a principal questão que interessa a muitos seja se Ana de Armas conseguiu substituir Keanu Reeves. A resposta não é tão inequívoca quanto pode parecer. Ofuscar John Wick, que se tornou uma lenda mesmo dentro da franquia, é a priori impossível. No entanto, Eva tornou-se uma sucessora digna. Ana de Armas já é chamada de a principal estrela de ação do momento. Definitivamente podemos confirmar que é assim. Assim como Keanu Reeves, ela realizou a maior parte das acrobacias por conta própria. A plasticidade, os movimentos, as emoções que ela transmite durante o combate, tudo isso nos faz acompanhar e torcer por sua heroína com o dobro da intensidade. Eva não é uma substituta para John Wick, mas ela traz uma nova experiência que beneficia a franquia. E se os criadores tiverem planos para uma continuação, estamos prontos para assisti-la por mais alguns filmes. Quanto à ação, este é o lado mais forte e estiloso do longa. John Wick, desde o primeiro filme, estabeleceu-se como um filme de ação da velha guarda, onde, em vez de computação gráfica de alta tecnologia, são usados efeitos práticos, dublês e protagonistas que realizam a maior parte das acrobacias por si mesmos. Nesse aspecto, Bailarina corresponde totalmente ao espírito do original. A ação no filme resultou brilhante, memorável, mas o mais importante é que é diversificada. Não nos mostrarão por 2 horas tiroteios com vários tipos de armas de fogo. Elas, naturalmente, estão mais do que presentes no filme, mas é preciso dar crédito aos diretores porque eles conseguiram não exagerar. Eva usa constantemente o ambiente e meios improvisados, especialmente quando se trata de combate corpo a corpo. Além disso, em vários episódios, os roteiristas a privaram deliberadamente da possibilidade de usar uma pistola ou um fuzil. Dessa forma, eles queriam enfatizar a habilidade da heroína de se adaptar ao ambiente, mas na verdade, é uma jogada astuta para tornar a ação mais variada. Como resultado, tivemos uma dezena de cenas onde a protagonista literalmente arrasa e luta com armas totalmente atípicas. Nos trailers, o uso mais memorável foi o do lança-chamas, especialmente quando Eva o enfrentou com um hidrante. No filme, essa cena também é uma das mais marcantes, mas é precedida por outra batalha com um lança-chamas que literalmente saiu de algum anime direto para as telas. E não dura 2 minutos apenas para constar, mas cerca de 15 minutos, e os diretores não economizaram em belas imagens. Tudo brilha, arde, os dublês pegam fogo, os personagens também, e a música se encaixa tão bem que a cena é realmente impressionante. Em seu efeito, talvez possa ser comparada com o quarto John Wick, quando o bicho-papão usou uma espingarda com munição incendiária. No mínimo, Bailarina não fica atrás em tom, o uso ativo do fogo e atmosfera. De modo geral, pode-se falar muito sobre a ação. Ela se mostrou inventiva e não repetitiva. Se o Baba Yaga usava lápis e livros como armas, Eva usou pratos e patins de gelo. Por isso, é preciso dar o devido crédito. Porque quando se trata de cenas de combate, Bailarina executa tudo em um nível muito alto, como se tivesse absorvido o melhor das encarnações de John Wick. Certamente,
A participação do criador e diretor da franquia, Chad Stahelski, contribuiu para isso. Se vocês se lembram, ainda durante a produção, surgiram rumores de que o spin-off passou por refilmagens significativas. Muitos até já haviam classificado o projeto como um fracasso, porque supostamente tudo estava tão ruim que foi preciso chamar Keanu Reeves. No entanto, mais tarde descobriu-se que o Baba Yaga estava no roteiro desde o início, e Stahelski ajudou apenas na coreografia das cenas de combate do ato final. Agora, pode-se dizer com certeza que isso beneficiou o filme. O terço final do longa é quase inteiramente uma sequência de ação de 40 minutos com pequenas pausas para diálogos. Nele, sente-se a escala da produção, vêem-se os movimentos de câmera e os ângulos, e as cenas incluem dezenas de dublês. Tudo o que amamos na franquia John Wick é apresentado em grande estilo em Bailarina. Portanto, as refilmagens foram necessárias para montar e polir a ação, e não para refazer o filme do zero. Mas, para ser justo, digamos que o spin-off não saiu exatamente como se esperava. Os filmes sobre John nunca dedicaram muito tempo ao enredo e à história de origem do personagem. A maioria dos fatos sobre ele nós descobrimos ao longo do desenvolvimento da história, e a Ruska Roma só apareceu no terceiro filme. Acontece que a franquia começou com a morte de um cachorro e a vingança por ele, como uma bola de neve que cobriu o mundo do protagonista. A propósito, Bailarina até consegue fazer uma piada sobre isso em uma das cenas. Mas o spin-off escolhe um caminho de desenvolvimento do personagem completamente diferente. O filme, em essência, é a história de formação de Eva desde a infância. E o mais interessante é que uma parte dos que assistiram o critica por isso, enquanto outra, ao contrário, o elogia. No entanto, se avaliarmos o projeto como um todo, a história de origem da heroína beneficia o filme. Bailarina quer ser mais do que apenas um spin-off de uma franquia popular. Ela se esforça para ser independente e se destacar em relação aos filmes originais. Para isso, os criadores precisavam escrever uma história coesa com uma protagonista compreensível, cuja motivação nos é clara. Eva Macaro é exatamente esse tipo de personagem. O primeiro terço do filme é inteiramente dedicado à sua formação. Nesta parte, Bailarina, por um lado, nos apresenta ao novo rosto da franquia e, por outro, mostra como seus pupilos eram preparados na Ruska Roma. Antes, víamos apenas de relance as etapas da preparação, então ver tudo isso por dentro foi interessante. A série O Continental, em grande parte, deveria ter feito a mesma coisa, só que com os hotéis. Os criadores pretendiam nos mostrar o funcionamento interno e a vida dos hóspedes e funcionários. No entanto, não ficou muito claro, o que fez com que muitos pulassem a série ou esquecessem rapidamente de sua existência. Bailarina, por sua vez, estabelece os focos com firmeza, e para que não fiquemos entediados nos primeiros 40 minutos do filme, nos mostra uma participação especial do Baba Yaga, uma cena de abertura vigorosa e generosamente nos serve a mitologia da franquia. A propósito, o spin-off peca um pouco nisso. Belas alegorias, subtexto filosófico e mitos eslavos são, sem dúvida, maravilhosos. Mas, em alguns momentos, exageraram um pouco. Na percepção geral, isso não afeta em nada, então não vamos nos concentrar muito nisso. Outra característica distintiva de Bailarina foi uma verdadeira surpresa, porque o projeto trouxe muito mais humor à franquia do que antes. E não se trata de piadas diretas ou de baixo calão, mas de inserções sutis e rápidas que se manifestam principalmente nas cenas de ação. Quanto à trilha sonora, aqui também tudo está em alto nível. Os filmes originais sempre usaram músicas animadas que se correlacionavam perfeitamente com o que estava acontecendo. Em Bailarina, não se pode dizer que haja um tema memorável que se queira ouvir novamente após assistir, mas a trilha sonora foi excelentemente escolhida. Destaca-se especialmente a cena na boate, quando a briga acontece ao som de música eletrônica dinâmica. Ao assistir, até se tem vontade de balançar a cabeça no ritmo. Em geral, em termos de trilha sonora e design de som, não há absolutamente nenhuma queixa sobre o filme. Claro, é preciso falar separadamente sobre a aparição de Keanu Reeves. John Wick tem seu próprio papel na trama, que se manifestará no final. No entanto, quero agradecer por nos mostrarem não apenas uma participação especial, mas por lhe darem algumas cenas de combate curtas, mas ainda assim intensas.
A oportunidade de ver novamente todos aqueles rolamentos e o andar cambaleante de John foi uma adição agradável ao filme. Em geral, se você é fã de John Wick ou simplesmente gosta de filmes de ação estilosos, Bailarina é um dos representantes mais brilhantes do gênero no momento. Graças ao fato de nos mostrarem a origem da heroína, nem é preciso saber o que aconteceu nas outras partes da franquia. O filme compensa isso com folga. Claro, ele pode ser criticado por um enredo simples ou sem graça, mas não se esqueça de que a franquia começou com a morte de um cachorro. Portanto, tais observações não são exatamente justificadas. Talvez o único ponto em que o spin-off fraqueja seja o vilão principal. Ao longo de toda a duração, falou-se tanto sobre ele e se alertou tanto que as expectativas se elevaram por si só. Na realidade, tudo acabou sendo um pouco mais simples do que parecia. No entanto, as impressões gerais da exibição permaneceram extremamente positivas. Agora resta esperar e ver como o filme se sairá nas bilheterias. Segundo o Deadline, o orçamento de Bailarina é de 90 milhões de dólares, o que torna o filme o segundo mais caro da franquia. A principal razão pela qual o filme se tornou tão caro de produzir está relacionada às suas extensas refilmagens. Por outro lado, não se sabe como o longa teria saído inicialmente se não fosse por elas. De qualquer forma, o filme precisa arrecadar 2 ou até 2,5 vezes o seu orçamento para atingir o ponto de equilíbrio e começar a dar lucro. No caso de Bailarina, isso significa que precisa de no mínimo 200 milhões para se pagar. Considerando as primeiras críticas e a recepção geralmente calorosa do público, parece que não haverá problemas com isso. E a partir daí, uma continuação está a um passo de distância. Não deixem de compartilhar suas impressões sobre o filme e o que acharam de Ana de Armas em seu novo papel. Bem, por hoje é tudo, amigos. Nos vemos em breve em novos vídeos.